Boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês de casa? Daqui a pouquinho para valer, faltando mais ou menos aí uns 2 minutinhos para bater um grande papo aqui com o professor Edgar. Valeu, gente. Tamo junto. Acompanha a gente até o fim, que vocês vão gostar do que vocês vão ouvir aqui, viu? Tenho certeza disso. E vamos aí fazendo perguntas. E vocês sabem que quando termina aqui, aí continua. Vocês podem estar engajando, podem estar batendo papo com a gente, perguntando aí, que eu pego as perguntas e jogo para ele depois no WhatsApp dele. E ele faz lá, ele vai entrar e ele vai responder para vocês diretamente. Tá joia? Tá certo, Marcelo. Obrigado, viu? Acho que o som tá bom, né? Tá, o som tá bom, tá ótimo. Deixa eu entrar aqui até para ver como é que tá. Aproveitar que falta um minutinho, acho que não tem problema. O som tá ótimo aí. Ó, já tá um vivaço. Meu delayzinho já foi. Já tá indo. Porque como o meu é a mesma conta, tem um delay. O problema é que o delay a gente tem que entrar na mesma conta. Ah, legal. Legal, fico feliz. Bora lá começar? Pessoal, primeiramente, boa noite a vocês aí de casa aí, sejam bem-vindos aqui no Conta História Negão, edição especial Vereadores. Vocês sabem que procura fazer um trabalho aqui e trazer informação dos nossos amigos vereadores aí concorrente à Câmara Municipal de Araxariguá da Serra. Então, na noite de hoje aqui está o professor Edgar, que vai falar um pouco sobre os seus projetos, né, professor? E vai se apresentar para a maioria da população de Araxariguá da Serra, para aquelas pessoas que não conhecem ele ainda. Dificilmente acho que não conhecem, trabalha na área da educação, então bem provável que uma boa parte do meu público já conheça. Professor, se apresente para a população de casa. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você de casa que nos acompanha. Desculpa, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Eu agradeço. Agradeço o convite, viu? Para mim é uma honra estar aqui com você. De pronto, a gente já aceitou esse convite, a gente tem visto seu canal acompanhando, tenho acompanhado os outros amigos vereadores. Quero desejar sorte a todos vocês nessa empreitada, não é uma empreitada fácil, mas a participação política ela se faz extremamente necessária, né? Nós vivemos política em tudo, desde o momento que nós levantamos da cama, até o momento que a gente dorme, até o momento que a gente, enfim, todos os momentos da vida, a gente necessita de política, e política bem empregada, é política boa, né? Política que valoriza as pessoas pagam por esses serviços, não é de graça, não é à toa, então as pessoas precisam ter o melhor serviço possível, né? E eu quero discorrer um pouquinho sobre essa questão do vereador, sobre o papel do vereador, também falar um pouco dos projetos que eu quero defender, quero apresentar a Câmara Municipal de Araxariguá da Serra, mas primeiramente quero me apresentar, como você disse, né, dessa oportunidade para nesse momento. Eu sou o professor Edgar, eu tenho 37 anos, tá, Marcelo? Porque é o seguinte, 40 na verdade. Só que como teve 3 anos de pandemia, não conta. Eu não estou contando esses 3 anos, então continuo lá nos 37, 38 lá. Tá? Eu trabalho na educação há 20 anos, sou professor desde os meus 19 anos de idade, comecei a lecionar lá em Capela do Alto, a cidade que eu morei boa parte da minha vida, né? Eu nasci em Capela do Alto, frequentava aqui constantemente, passei grande parte da minha infância e minha juventude aqui, tenho muitos amigos aqui. Fazer uma brincadeira com o senhor aqui, interrompendo o senhor. Você não foi daquela época de briga aqui da praça não, né? Ai, rapaz, eu nessa época eu parei de vir. O medo de apanhar me deixava em casa. Professor, vai se quiser. Eu peguei a brecha aí por causa assim. Agora. É porque tinha uma rivalidade, rapaz. Tinha muita rivalidade. O pessoal ia lá namorar nossas meninas lá em Capela, lá, a gente arrumava a cabeça. Quando vinha pra cá, era um troco, né? Mas hoje, graças a Deus, isso diminuiu muito, né? E a gente tem um convívio muito bom. E eu frequento aqui muito tempo, né? Desde muito jovem, muito criança. E já trabalhei aqui na escola do Maria Angélica Bairro, fui professor do Maria Angélica Bairro. Estou diretor aqui em Araxariguá da Serra efetivo já há 6 anos aqui já. Eu trabalhei 4 anos, tive uma experiência maravilhosa para mim, incrível, lá na escola de Araçoiabinha, escola Coronel Antônio. Tive parceiros lá que eu levo para a vida toda, pais e alunos fantásticos que eu conheci ali, alunos, crianças maravilhosas, né, que passaram por mim ali.
E de 2 anos para cá eu estou trabalhando na escola Maria Bissuí da Gaícha, aqui no centro da cidade, né? E além disso sou professor ainda na rede estadual. Esse ano eu não estou no MAB, porque meu cargo ficou em Capela do Alto. Então estou dando aula em Capela 2 dias da semana, os demais dias todos. Eu moro aqui em Araçuiaba da Serra, fixei residência aqui em Araçuiaba da Serra já há um bom tempo, né? E eu sou formado, minha primeira formação é História, sou historiador, professor de História. Eu fiz Ciências Políticas, estudei depois Pedagogia, fiz pós-graduação em Docência do Ensino Superior, fiz pós-graduação também em Docência Eu fiz uma pós-graduação em Metodologias do Ensino Superior. E agora estou estudando Direito, estou no meu 4º ano de Direito, ano que vem me formo e também na Faculdade de Direito também, né? Finalizo aí o bacharel e pretendo atuar posteriormente, né? Mais à frente aí. Acho que é muito importante ter conhecimento dos nossos direitos, inclusive para nós e para aqueles que estão ao nosso redor, as pessoas que convivem com a gente. Eu acho que na verdade tem que ser matéria obrigatória, direito, pelo menos uma introdução de direito em todos os cursos universitários e até mesmo já no ensino médio, para que as crianças já comecem a entender, os jovens comecem a entender, né, o papel deles na sociedade, né? A sociologia ajuda muito isso, a filosofia fantasticamente ajuda, mas cada vez mais com a reforma do ensino médio, a gente tem a diminuição dessas cargas mais críticas, né, que faz as pessoas pensarem mais, buscarem seus direitos, né? Então, seria interessante, de repente, além da educação financeira que as pessoas sempre falam, a educação também no sentido jurídico, para que as pessoas saibam o que pode e o que não pode ser feito, como que as leis são constituídas, como as leis são construídas, né? Então, esse sou eu, trabalho aqui, tenho 40 anos de idade, sou casado com a Deise, né? Minha esposa deve estar lá assistindo lá, Deise, beijo para você, para o Heitor. Estou casado aí há quase 20 anos, também são 18 anos aí já que ela está me aguentando, não sei como é que ela consegue, inclusive tem que passagem, Marcelo, mas ela se vira lá. E tem o Heitor, meu filho, um menino maravilhoso, que é a minha vida, a coisa que eu mais amo no mundo, deu sentido na minha vida. E o Heitor tem 10 aninhos, estuda na escola pública também, estuda comigo lá, na minha escola, é aluno da minha escola. Passou pano para ele? Não passo nada, rapaz, e tenho cuidado para não ficar pior para ele a situação, porque tem que ser igual. Lá todo mundo é igual, eu trato todo mundo da mesma forma, os pais estão aí para testemunhar acerca disso, tentar tratar as crianças bem, os pais bem, da melhor forma que eu posso, né? Porque as crianças, existe uma questão aí, Marcelo, que as crianças elas são nosso futuro e a gente precisa entender isso mesmo, cara. A gente precisa municiar essas crianças para que elas cresçam bem, para que elas sejam adultos saudáveis e serão aqueles que vão cuidar de nós, né? É até egoísmo pensar isso, mas é isso, nós cuidamos das nossas crianças porque um dia nós seremos cuidados também, né? E esses que lá estão, né, vão dar conta de tomar conta da gente aí, né? Então, assim, eu agora me iniciei também um curso de gestão pública também, então, além do direito, estou fazendo uma pós-graduação em gestão pública para saber exatamente todas essas estruturas que nos envolvem, que nos abraça, né? Porque isso é muito importante, né? Alguém que quer se preparar para a vida pública, ela precisa estar estudando. Isso não é uma crítica a qualquer outra pessoa, mas assim, buscar conhecimento, buscar formação é importantíssimo, né? Para desempenhar esse papel específico, né? Que é o papel de legislar, de criar leis, de vasculhar as contas públicas, de se inteirar desses assuntos. Então, basicamente, isso daí. Meu nome é Edgar Martins, sou professor Edgar Martins e eu estou contando com vocês. Daqui a pouco se fala sobre isso. Professor, só para justificar um pouquinho em casa, que às vezes não fico olhando para o senhor e nem para a câmera, que eu estou com o celular aqui na mão para poder ver realmente quem está aí. Ó. Que nem aqui, ó. Quero dar uma boa noite aí a Deise Carla. É ela mesma, aqui passa a curva, que sofre. É a dona da pensão? É a dona da pensão. Tá joia. Beijo. Marcos Sabrisa. É Sabrisa mesmo? É isso. Seja bem-vindo aí, boa noite. Boa noite, mano. Professor Wesley, meu companheiro, meu amigo, seja bem-vindo, boa noite. Acho que Dênia de Cássia, boa noite. Cleide, boa noite, seja bem-vinda. José Carlos, ô Zerão, boa noite, fique aí com a gente aí, vamos até o final. Meu amigo Paulo Mota, prestigiando a gente aqui no mais um Conto História Negão. Paulo Mota aqui, candidato a vereador também. Quero desejar sorte, inclusive, para o Paulo Mota, para o Wesley, são duas grandes figuras, duas grandes pessoas aí, que tem um carinho imenso. Boa sorte a vocês, meus amigos. Professor, então vamos lá. Eu tenho aqui uma relação de pergunta para o senhor. Opa, vamos lá. E baseado no seu plano de governo, tá? Não é plano de governo que
que o senhor vai debater com o prefeito que estiver lá, certo? Sim. Então vamos lá. Explica para mim qual que é esse negócio de implantação de mandato compartilhado. Marcelo, o mandato compartilhado é uma forma de fazer com que as pessoas, a sociedade civil, elas participem ativamente das decisões políticas que o nosso mandato vai levar para a Câmara. Então, por exemplo, as pessoas que discutem saúde, as pessoas que querem discutir sobre saúde, têm ideias sobre saúde, nós vamos abrir espaços para que essas pessoas possam chegar até nós, vamos constituir conselhos de mandato. Então, eu vou ter um conselho de mandato da educação, vou ter um conselho de mandato da saúde, um conselho de mandato da segurança, que é importantíssimo também, né? Um conselho de mandato da cultura, um conselho de mandato, enfim, de todos os setores e de pessoas que estejam abertas para nos ajudar a transformar a necessidade das pessoas, as necessidades coletivas das pessoas, em leis, né, em ações que a prefeitura possa estar desenvolvendo, que muitas vezes o prefeito, seja ele quem for, ele não consegue enxergar todas as necessidades. E o vereador é aquele que vê a dor do povo. Né? O vereador é aquele que está próximo das pessoas e das lutas que as pessoas passam, não para resolver questões particulares, porque todos nós temos problemas particulares, né? Mas resolver e tentar trazer soluções de ordem coletiva, uma vaga de creche que muitas crianças sofrem, ou uma sala superlotada que precisa ser discutido isso com a Secretaria de Educação. Professor, interrompendo o senhor um pouquinho. Fica à vontade. O senhor falou uma parte de creche, né? Eu escuto, a gente anda, conversa, meu filho está na creche, e a gente vê muita reclamação dos pais que o tempo de deixar a criança na creche está muito escasso, está pouco. Porque às vezes um pai e uma mãe trabalham em Sorocaba e tem que deixar a criança lá 20 para as 7. Né? E às vezes na necessidade deles tem que deixar a criança um pouco mais cedo. Né? E à tarde também a mesma coisa. Né? Chega, a criança tem que sair da creche até 5 horas da tarde. E muitas vezes, não sei se é 5, se eu não estou enganado, mas acho que até 5, o tempo máximo. E muitos pais precisam, né? Chega o serviço umas 6h30, 7 horas. Eu sei que 6h30, 7 horas para um funcionário público ficar é difícil, é complicado. Mas não tem uma lei, alguma coisa que possa estar ajudando esses pais aí? Ou nesse projeto do senhor, se por acaso vai estar englobado, essa parte aí tem um tempinho a mais com os pais, que não é toda criança, né? Não é todo mundo. Aqueles pais que estiverem em casa, que não estão trabalhando, pegam um horário normal. Aqueles pais que comprovar que precisam pegar a criança um pouco mais tarde, para poder, né, ter essa oportunidade de deixar a criança. Essa demanda aí, né? Então, mas só tem duas situações que eu quero falar sobre esse assunto especificamente, que é o seguinte. Primeiro, nós estamos enfrentando uma escassez enorme de mão de obra dentro da educação e dentro do funcionalismo público. Nós precisamos de material humano. É possível a escola se adaptar a uma situação? Claro que é possível, desde que ela tenha pessoas para fazer isso, desde que ela tenha gente para fazer isso, desde que ela tenha gente para abrir, gente para fechar. A escola, nós precisamos carecidamente de um aumento do material humano na educação, nesse caso especificamente que você tem trazido. Tá? E um segundo ponto que eu queria abordar, para além dessa questão da contratação de mais pessoas para trabalhar nas escolas, dar melhores condições, já vou falar um pouquinho sobre isso, qual é a minha ideia, né? O que a gente pretende fazer e o que a gente pretende propor, né? Para que as pessoas entendam que é mais fácil, porque o vereador que promete coisas, de fazer coisas, ele não está entendendo para que serve o vereador. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, acho que vai dar vai elucidar bem para as pessoas o que é exatamente o papel do vereador e como ele pode atuar nessa questão. O segundo ponto que eu queria tratar nesse ponto que você levantou, Marcelo, é a questão das escolas integrais. Eu estive em Brasília em 2014 na Conferência Nacional de Educação, eu fui delegado estadual, fui eleito pelos delegados, pelos professores da rede estadual, concorri aqui, fui eleito na minha cidade, da minha cidade fui eleito regionalmente, da região fui eleito para o estado, do estado fui eleito para participar como delegado de São Paulo, representando o estado de São Paulo, na Conferência Nacional de Educação, onde determinou os 20 pontos ali que iriam governar a educação em 2014 nos próximos 30 anos. Estamos falando aí de 2020, 30 anos. E uma das coisas que foi mais debatida lá, já em 2014, estamos falando de 10 anos atrás, foi a questão da implementação das escolas integrais para o ensino fundamental. Porque nós temos a situação da creche que você comentou, que com material humano a gente consegue resolver. É possível se ajustar, de repente ver algumas situações que possam ser feitas. Não é uma situação talvez fácil, porque se fosse fácil já teriam feito, né? Mas é uma situação a ser conversada. Então nós vamos trazer esses debates. Eu discordo um pouquinho. Claro. Eu acho que é fácil.
Isso é ter vontade. Não, esse é o ponto fundamental. Esse é o ponto fundamental e é o motivo pelo qual 130 pessoas estão se disponibilizando a ser candidatos a vereadores, né? Então, nós temos que propor essas soluções. Então, de repente, o aumento da mão de obra, né? O aumento do material humano nas creches, seria um ponto que resolveria essa situação que você mencionou. E o segundo ponto, que são as escolas integrais. Não tem país do mundo que a educação funcione que não tenha 50%, 60%, 100% da educação em escola integrada. Que é uma determinação, surgiu lá no Conselho Nacional de Educação, que depois virou a base da educação e das leis que nós rigorosamente teríamos que cumprir, né? Porque daqui a pouco eu vou falar sobre a lei do piso e há uma situaçãozinha com relação à lei do piso, tanto para as ADIs como para os professores, e observando a lei do piso para os professores, é importante que se leve essa mesma situação para todos os demais funcionários, tanto da educação quanto de outros setores. Boa noite, Dona Beth, que está assistindo a gente aí, a sua companheira. Boa sorte, Betinha, grande companheira de trabalho e companheira de luta agora. Tiagão está aqui, sou de olho só, para ver se eu não vou apertar o rapaz aqui, né, Tiago? Guarda isso aí, viu, Tiago? Seja bem-vindo também, Tiago. Professor, eu estava vendo aqui, a gente, como eu falei, professor, tem bastante pergunta para falar. Vereadores no bairro. Tá. Isso é um projeto, não sei se é um projeto do senhor ou é um desejo, né? Porque, assim, eu acho que como um vereador é eleito pelo povo, eu acho que ele tem que tentar ir acompanhando, né? Sim. E tem necessariamente que criar um mecanismo para obrigar o vereador a fazer isso? Não tem que ser natural isso aí? Deveria. E por que não é? Aí é o motivo pelo qual 70%, 80% da população de Açoiaba da Serra pensa na oxigenação da Câmara Municipal. Muitas pessoas pensam em um novo modelo de Câmara exatamente pela ausência de representatividade, Marcelo, que essas pessoas sentem. E o que eu vejo hoje? Como nós temos que até exercitar isso com a população, porque o vereador não resolve problemas individuais. O vereador não está lá para resolver a questão de um remédio específico, de uma cadeira de roda específica, não é isso. Ele está aí para resolver uma situação de ordem coletiva. Isso custa caro. Custa caro porque muita gente vira as costas, muita gente acaba não entendendo quando você não dá aquele dinheiro para combustível. Infelizmente isso acontece com certa frequência, infelizmente, né? Então, o vereador no bairro seria a ideia de nós dividirmos a cidade de Açoiaba da Serra em 13 núcleos, onde um sábado, todos os sábados, nós estaremos visitando esses 13 núcleos, e ao fechamento desses 13 núcleos nós estaremos retornando numa praça, uma barraquinha, coisa assim mesmo, bem simples, sabe? Como esse nosso espaço aqui, que está maravilhoso, inclusive, essa entrevista, estou adorando estar aqui com vocês, Marcelo. Me deixa de bem à vontade. Ele está sendo agradável, viu? Eu sou um cara de boa demais, cara. Eu estava tudo nervoso, já estou tranquilo. Então, o vereador ele chegaria ali às 8, 9 horas da manhã, um sábado, que é onde as pessoas conseguem ter mais tempo para poder levar as demandas, e elas iam conversar ali, que essas pessoas não sabem que tem atendimento dentro da Câmara Municipal, não sabem o horário de atendimento, não sabem o horário de sessão, não participam da sessão. Eu participei de algumas sessões com 4, 5, 6 pessoas. Nem isso, sessões de 10 minutos às vezes. Mas como que uma pessoa vai participar da sessão? Eu falei até ontem acho que com o Cabo Daniel, Sim. que como uma pessoa vai participar da sessão, que se a sessão lá é 10 minutos senhor favorável, sim senhor presidente, favorável senhor presidente. Só isso, não tem um debate, não tem nada. O que leva a população para a Câmara Municipal, no meu ponto de vista, é debater projetos que possam trazer benefício para o município. Perfeito. Mas por isso que a população esvaziou. Não é por causa da internet não, gente. Esvaziou, na minha opinião, tá? Até eu gostaria que o professor falar sobre isso. É porque não tem um debate mais que possa atrair a população lá. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Concordo 100% com o que você falou. Nós estamos vivendo um momento, e eu quero deixar bem claro que não é uma crítica às pessoas que estão ali. Sim, mas sobre o investimento, né? Muitos meus amigos, inclusive, quero bem todos ali, não tenho nada contra essa pessoa. Mas é preciso dizer que a Câmara Municipal de Açoiaba da Serra não está fazendo o papel que ele devia se fazer. Não está fazendo. Então, as pessoas precisam entender que esses debates, os debates precisam ser trazidos ali à tona, na frente da população. Não pode ser feito conversas dentro de quartos isolados, dentro de espaços fechados, e depois eles chegarem somente ali trazendo a solução.
Eu não me lembro quantas audiências públicas teve aqui em Araçoiaba, uma, talvez duas que eu participei. Audiências públicas, cada projeto que seja relevante precisa chegar, precisa vir até a população, para que a população tome conhecimento do que está acontecendo com ela. Desde um aumento de impostos, enfim, desde que projeto está sendo votado, quantas são, de repente, enfim, Marcelo, tudo que acontece na Câmara, a população precisa ficar sabendo. Não pode ser uma coisa feita velada, de forma que a população, as escondidas da população, tem que ser feitas claras. Eu cheguei a questionar isso aí a um vereador, eu não vou citar o nome dele aqui para não deixar ele em situação chata, né? Sim, claro. E ele falou que não tem mais o debate, porque antigamente o debate era showzinho, né? Que ali era tudo encenação e para poder ter público, né? Que hoje é engajamento. Uhum. E que as coisas já resolvidas lá dentro dos bastidores. Mas como a gente vai saber se realmente aquilo foi resolvido, se a gente não sabe quem foi contra, por que foi aceito, ou porque aquele lá, o outro vereador, deixou de a população tem que saber por que votou e quem votou e por que votou. Por que você votou? A pessoa tem que justificar o voto. Nós não podemos ter uma Câmara preguiçosa. A nossa Câmara, se a sessão começa às 6, 7 da tarde, ela não pode acabar menos de 8, 9 horas da noite. Professor, por menos que tenha de assuntos. O senhor sabe me dizer quanto que ganha um vereador hoje? Rapaz, eu não sei, sinceramente. Eu acredito que esteja na casa de 6 mil reais, eu acredito. Que vá para 6 mil reais, eu acho, 8 mil reais na próxima legislatura. Só para a gente entender um pouquinho o tempo, tá? Para você ver quanto custa o gasto público. Quantas sessões são por semana? Vamos pegar 4, 5 sessões por mês, mais extraordinárias. 6 sessões, em média. Então faça a conta você em casa aí e veja como que um vereador, não fala quanto ele ganha não, porque se ele está lá porque nós voltamos e está lá com o mérito deles, tá? Mas para fazer pouco. Infelizmente, na minha opinião, é fazer pouco. Não é desmerecendo o valor, que tem uma responsabilidade grande, mas que trabalho, que eu trabalho com construção civil, professor. Trabalho com construção civil. Se eu quiser pegar acordar às 5h30 da manhã, para poder ganhar um dinheiro, não tem. E eu não ganho esse valor. É ralado e eu não ganho esse valor. Sim. Então, professor, continuando naquela primeira pergunta que eu fiz para o senhor, que eu lhe interrompi sobre o negócio da creche, aí o senhor desviou um pouco o foco. Não, era isso mesmo. Nós precisamos aumentar a oferta de escola em tempo integral, no fundamental, desde a primeira etapa, isso já pode ser feito, inclusive, né, já a primeira etapa, e até a educação infantil mesmo, né? Ali o maternal, o berçário. Então, a gente precisa pensar em aumentar a oferta de escola integral, e aí esta questão a se pontuar, a gente pode estar pontuando essas situações que você comentou com aumento de material humano. Hoje nós não temos mal para atender o que nós temos hoje. As escolas carecem de pessoas para trabalhar, quase todas, e os funcionários sabem o que eu estou falando, eu não estou mentindo aqui. É uma ausência de mão de obra, de pessoas que trabalham, que possam desenvolver o trabalho da educação imensa. Professor, entrando nessa parte, continuando essa parte de mão de obra, que eu acho que vai ser uma dessas suas respostas, sobre as crianças especiais. Eu sei que o senhor tem um projeto aí, já elaborado já, para estar atendendo com psicólogo, né, dando estrutura para a família. O senhor pode estar falando para a gente isso aí, expandindo um pouco melhor? Para a pessoa do caso saber. Marcelo, eu tenho uma resistência quando a pessoa fala assim, essa criança é um problema. Criança nunca é um problema. Criança é a consequência de causas que lhe fizeram viver uma problemática imensa e trouxe aquela criança com aquele monte de dificuldade, aquele monte de situação que essa criança veio na escola e a desemboca na escola os problemas que ele encontra na casa. E aí essa criança, ela não tem um tratamento psicológico, essa criança de repente tem dificuldade na fala, má formação de fala, precisa de um fonoaudiólogo, a mãe não tem condição de contratar. Essa criança evade da escola porque os coleguinhas cometem bullying pela forma que ela fala, pelos erros que comete, não falar, na construção do processo cognitivo da criança, né? Uns desenvolvem com mais tempo, outros com menos, né? Mas o fato é, existem profissionais que podem ajudar essas crianças nesse desenvolvimento. E aí nós temos os centros de referência de educação, que foi implementado, desde quando foi implementada a educação especial inclusiva, foi feito todo o documento, desde 2008 já tem esse documento. Algumas cidades se adaptaram com mais facilidade, outras com menos, outras não se adaptaram, né? Mas o fato é possível fazer um centro de referência onde existem esses profissionais num local específico. Mas para Araçoiaba da Serra, a minha
sugestão, em caso eu tenha a possibilidade de ter uma voz para falar, para explicitar essa situação, eu imagino esses centros itinerantes. Então nós teríamos 5, 6 núcleos: Escola Pedro Ferreira, Escola Charuri, Alcebiades, Escola aqui de repente no Célia, aqui no centro, Áurea, e atenderia aos núcleos com esses profissionais num espaço adequado. Inclusive, não está com o projeto, porque não coube, na verdade, todo no que eu tinha registrado, mas até dentistas nós podemos ter, porque recursos tem. Dentista para atender a criança mesmo ali na escola, com medicina preventiva, né, com dentista preventivo, e também, se necessário for, fazer ter um espaço para atender as crianças de forma clínica mesmo. Acho que isso é totalmente possível. Hoje o governo federal tem aumentado muito o recurso para a educação, para os municípios em geral, né? Nós saímos nos últimos 4 anos aí, fundo de participação, esse ano aqui eu acho que deu uma caída, mas nos últimos 3 anos, desde 2020 para cá, o fundo de participação dos municípios dobrou. Nós tínhamos aí 600 bilhões no último ano do governo Bolsonaro, no 2020, não, no segundo ano do governo Bolsonaro, 600 bilhões endereçados ao município. Nós estamos chegando esse ano aqui a 1,1 trilhão. Então, existe recurso, isso é um fundo de participação. Aí você tem Fundeb, que aumentou e aumentou muito em todos os municípios aumentaram 2, 3 vezes a captação de Fundeb. O Fundeb hoje, devido a uma lei de 2022, pode ser utilizado para outras áreas de educação, mas era só para pagamento de professores e profissionais ligados diretamente ao pedagógico. Hoje você pode utilizar o Fundeb, se vir recurso, inclusive, né, para finalidades que aconteçam ali dentro da escola, como programas como esse. Então, programas suplementares, como projetos que ocorram na escola, desde dentistas, psicólogos, atendendo, terapeutas ocupacionais. Só que isso é definido já, alguém tem que colocar isso desde a LDO. Tem que ser discutido com o prefeito, falar ao prefeito: eu preciso que o senhor coloque a educação especial, inclusive nesses moldes, converse com os seus profissionais, com as pessoas que o senhor tem aí, você sabe que tem conhecimento nessa área, veja se é a possibilidade, faça um impacto, um estudo de impacto orçamentário, manda-nos à Câmara com isso daqui e a gente aprova. Se não isso, nós vamos ter que achar uma solução, mas nós não podemos deixar como aconteceu no ano passado, Marcelo. Veja bem, no ano passado a LDO do município, que é onde determina, tem uma coisa para a população de casa. O que é LDO? Lei de Diretrizes Orçamentárias. O prefeito ele quer gastar, vamos supor, em contratação de ônibus e não de médico. Ele precisa mandar essa LDO lá todo ano para ser votado. Por que ele quer isso? Eu estou dando um exemplo bem aleatório, mas por que ele quer isso e não isso? Nesta LDO existem as chamadas rúbricas orçamentárias. Essas rúbricas orçamentárias é o que permite o prefeito em saúde, Y em educação, e a Câmara tem que aprovar. Se a Câmara não pode gastar. Você só aqui, professor. Fique à vontade. Pessoal, a internet está oscilando um pouquinho aqui, eu não sei o motivo que é, eu acho que é porque fica lá na parte da frente, né? Fica ali. A internet está oscilando um pouquinho, então quando dá uma piscadinha, não é que a live acabou, tá? E aqui no bairro aqui, já tive outras pessoas conversando com outros, a internet aqui é problemática, tá? Então a gente está aqui no Maria Paula Exposito e a internet aqui sempre está dando um probleminha, tá? Então eu peço um pouquinho de compreensão para vocês, que aqui não cai, ela só pisca, tá? Não cai nunca. Não cai nunca. Vai continuar, professor. Então essas leis de diretrizes orçamentárias que foi mandada à Câmara, foi mandado, eu não sei se por falta, de repente faltou uma atenção de quem fez, nós não vamos culpar as pessoas, né? Mas foi mandado lá que nós temos no município 74 crianças que são carentes de educação especial inclusiva. Marcelo, esse número passa de 200, mas passa tranquilo de 200. Aquelas que estão em fase de busca de laudo e aquelas que já estão laudadas, mas passa muito de 200. Então como é que eu vou colocar lá 74 crianças, eu vou contratar 74 profissionais para atender 74 crianças, e aí de repente eu tenho 200. O que vai acontecer? Vai acontecer um déficit entre o serviço que eu preciso prestar e a demanda que eu tenho. E eu já sei essa demanda, porque esses laudos já estão impostos da prefeitura, já estão impostos das pessoas que tomam conta dessa área, seja na educação. Isso dando um exemplo bem simples, que você falou da educação especial. Então nós precisamos ter um vereador lá que olha e fala: viu, você tem só 74 crianças mesmo? E aí a gente não tem essa pessoa que faça esse link de olhar, colocar uma lupa na LDO que o prefeito manda e aprova, assim, com 10 minutos de sessão. Com 10 minutos de sessão. Porque não tem noção das necessidades que as pessoas passam. Não tem noção do que é que a mãe que tem uma criança com PCD, uma criança especial em casa, o que ela passa, o que ela está vivenciando, a questão do transporte, né? Então, para você ter uma ideia, até o Fundeb
e outros recursos estaduais, quando a criança tem laudo, vem 2 vezes o valor para a criança. É como se ela tivesse fosse uma outra matrícula. Então, se nós temos 74, veio para 148 crianças. Mas era para vir para 400 e sei lá quantas. Eu não tenho esse número. Mas eu tenho certeza absoluta, observando as escolas que eu trabalhei, os aspectos que a gente conhece, as mães que a gente conversa, que passam 200 e não pouco. O professor, às vezes eu estou coçando assim, porque estou com irritação por causa do cloro, tá? Não esquenta a cabeça, não é falando contra nada, não, mas estou com alergia por causa do cloro mesmo. Fui tomar banho, caiu e agitou meu olho um pouquinho. Aqui o Ivanei Teixeira fala aqui: educadores na Câmara são fundamentais para fortalecer a instituição. Além disso, elevar o nível. Eita, eu saí daqui da pergunta dele, deixa eu voltar aqui. Elevar o nível dos debates sociopolíticos. Boa noite, Ivanei, seja bem-vindo. Outro Edgar aqui. Esse é o meu pai. Esse é seu pai? Esse aqui é o Edgar pai. É o Edgar pai. Edgar pai. O Edgar Martins Filho. Edgar pai prestigiando também. Obrigado, pai. Beijão. Obrigado. Boa noite, seu Edgar. Seja bem-vindo aí. Um grande incentivador meu. E não fica assistindo sua live, porque seu filho aí acompanha a gente, fique com a gente. Assista mais. Fique com a gente sempre aí. Rosimeire, boa noite para você também. Rosimeire Martins, eu acho que é sua mãe. É minha mãe, a família dele está aí hoje. É isso que está dando esse monte de gente. Obrigado, um coraçãozinho aí, entendi. Seja bem-vindo aí. Sandra Maria Rodrigues, boa noite, seja bem-vinda. Rafael, meu querido amigo, muito obrigado pelas palavras aí, seja bem-vindo também na nossa live. Sandra, tomei banho. Verdade, Sandra. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a água, tá? Aguarda aí um pouquinho aí. Professor, eu vou sair daqui, eu vou lá para as perguntas. Daqui, como eu estou sozinho, não tenho ninguém para ficar lendo e fazendo as perguntas aí. Aqui é tudo. Quem sabe faz ao vivo. Bicho. Vamos aqui. Então a gente estava aqui. Fala para mim um pouquinho da implantação dos cargos de carreira dos servidores públicos, né? Dos setores. Sim. Marcelo, nós temos uma rede que está hoje desguarnecida de um estatuto que seja abrangente para todas as categorias e para todos os funcionários. Nós temos funcionários que são estatutários, temos funcionários que são CLTistas, alguns recorrem à justiça para que possam voltar a ser CLTistas, voltar a receber fundo de garantia, estar amparados por um órgão federal, né, pelo INSS, né, e pelo FGTS. E o que ocorre é que muitos funcionários que entraram em determinado período, eles estão desguarnecidos do FGTS e da CLT, da Consideração das Leis do Trabalho, mas também não tem um estatuto que deixa claro qual é o papel, o que ele deve desempenhar. Um exemplo é a minha profissão, o que eu desenvolvo, o que eu desempenho. Eu sou professor, eu estou diretor porque a educação tem uma carreira, né? Então, existe uma carreira que permeia na vida do docente. O docente começa dando aula, ele vai ser o coordenador da escola, de repente ser um vice, ou mesmo já ser um diretor, mas o fato é que não existe nada, ou quase nada, para não ser injusto, que eu tenho medo de ser injusto com as pessoas, né? Ainda que a gente pense diferente em alguns pontos, não pode cometer injustiças, né? Mas não tem nada, ou quase nada, que no estatuto garanta a esses gestores escolares, por exemplo, eu não sei dos gestores, depois eu vou entrar nos ADIs e monitores, mas que garanta um plano de carreira efetivo. Então tem um monte de... Pode falar. Sobre os ADIs, tem uma pergunta para lhe fazer. Viu? Não, vamos fazer, eu estou muito interessado, essa pergunta é muito importante para mim, muito importante. Que elas tomam conta da primeira... Bom, daqui a pouco a gente volta nelas. Mas os gestores do nosso município, você não tem lá... Por exemplo, se um gestor tem um doutorado, um mestrado, enfim, vários cursos de pós-graduação, isso não reflete, por exemplo, por mais que ele gaste dinheiro, gaste tempo para poder estudar, para poder entregar o melhor, porque ele vai ser um profissional melhor para o município, ele não tem amparado ali nada que dê a ele uns 5, 10% de aumento por conta de um doutorado. Não tem. Ah, mas tem que pegar do outro, está na 245, está na 146, está na 145, uma bagunça. E nós precisamos, enquanto Câmara Municipal, resolver este ponto para que não precise o trabalhador ter que ficar entrando com advogado.
Inclusive, esses dias que eu entrei com o Donai, fica bravo comigo, que um abração para você, Donai, um beijão no seu coração, um grande parceiro meu. Mas muitos funcionários da prefeitura recorrem a ele por conta dessa brecha que existe na lei, né? Por não guardar, não colocar ali o funcionário público numa condição legal, legítima, onde ele tem essa, eu sou CLT, eu sou estatutário, se sou estatutário, eu tenho isso no meu estatuto garantido. Não existe nada, não existe segurança nenhuma. Então, as pessoas, os funcionários fazem o quê? Recorrem ao judiciário, recorrem ao advogado, muitas vezes deixando parte do que deveriam ganhar na mão do advogado, né? E isso é uma postura que eu não concordo. Eu, enquanto vereador, eu vou chamar esse debate toda hora. Quando eu estiver sentado ali na Câmara, eu vou exigir que esse plano de cargos de carreira seja feito. Se não dá prazo, se não der prazo, denúncia do Ministério Público, que tem prazo essas coisas. Inclusive, nossa está vencido, eu acredito eu já até venceu. E a gente precisa refazer, remodelar, e isso não tem sido feito. Nós tínhamos um período do ano passado que ia ser entregue, não foi, esse ano continua sem entregar, não sei se o ano que vem vai entregar, com a gente na Câmara, a certeza que essa vai ser uma pauta constante que o professor vai estar lá, porque eu estou vivendo isso. É uma coisa que é o problema que eu vivo. Parece que eu estou advogando em causa própria, sabe, Marcelo? Porque eu vivo essa situação, nós vivemos essa situação. Então, para que não precise o funcionário ir lá e entrar na justiça, a lei, a Câmara faz lei e resolve a problemática de todo mundo. A situação das ADIs é parecida, Marcelo. Você falou da sua preocupação desde o início, você tinha comentado, né? Só uma gente, está falando um pouco mais na área da educação, do cumprimento da educação, porque tem muito projeto nessa área. Ele vai abordar a questão de água, sobre transporte público, sobre a saúde, né, professor? Fundamental. Então a gente está dando uma atenção maior, porque é a área que ele mais efetua, né, que estava mais trabalhando ali, e tem muitos projetos nessa área. Então a gente está dando um pouquinho mais de tempo nesse momento aí, porque tem muito assunto interessante, muitas coisas interessantes. Eu li aqui o projeto dele aqui e está trabalhando um pouquinho mais tempo nessa parte, tá, professor? Se o senhor quiser mudar, o senhor fala, Marcelo, vamos parar. Estou cansado de falar sobre educação. Não canso. Não cansa? 20 ali eu estou nessa já. Então, aquela pergunta que eu ia falar para o senhor sobre os ADI, é verdade que os ADI foi solucionar os problemas deles? Os que entraram na justiça, né? Os que entraram na justiça. Não foi resolvido. Eles estão entrando ainda na justiça, muitos deles. O que aconteceu? Quando teve o primeiro concurso, Marcelo, não me lembro, não recordo o ano, o agente de desenvolvimento infantil, que tem um trabalho fundamental, importantíssimo na educação, que é o trabalho na primeira infância das crianças. Pega a criança de 6 meses, berçário 1, berçário 2, maternal 1, maternal 2, entrega para a primeira etapa. Né? Essas profissionais, elas lá no primeiro concurso, lá no início, não havia necessidade de elas terem um curso superior. A partir de alguns anos para cá, houve necessidade dessas pessoas terem um curso superior. A partir daí, o valor que é pago, o salário que é pago para aquelas que não tinham curso superior, aquelas até então o piso salarial para quem não tem curso superior é um, o piso salarial para quem detém curso superior é outro. Aí eles entram já na faixa do professor, com hora aula. E eles têm que ganhar desta forma, mas é assim que eles têm que ganhar, porque eles são professores, eles são profissionais que estão ali, o nome não é professor, é agente de desenvolvimento infantil, mas eles fazem, se você observar, tudo que está ali no rótulo da missão deles, ou até mais, porque eles cuidam, eles limpam, eles lavam, eles dão comida para as crianças, é todo além do trabalho da questão cognitiva, a questão do afeto, ainda tem essa questão que é quase de uma mãe ali com as crianças, por conta da verdade das crianças, o que é necessário. Então precisa ser equiparado totalmente, não só para aqueles que entram na justiça, e eu ouço falar, às vezes, olha, para mim fala assim, entra na justiça que eu pago. Mas não é assim, entra na justiça, perde parte do salário, o advogado cobra o que ele tem que cobrar, porque a OAB tem uma tabela de valores lá que ele precisa cobrar. Quer dizer, e aí o ADI acaba ficando refém de advogados, do sistema judiciário, para poder ter um direito que já deveria ser dele. Então nós vamos entrar na Câmara e vamos forçar também essa situação para que aquelas que não estão adequadas, aquelas que estão fora desse processo, que a gente possa criar uma lei obrigando a prefeitura, ou ao menos, se não obrigando, direcionando para que a prefeitura resolva essa situação. E a gente vai fazer requerimento de informação, o vereador tem que fazer requerimento de informação, já expliquei o que é esse documento. Requerimento de informação, o vereador tem que fazer isso toda hora. Não dá para deixar passar. E quando dá prazo, que tem prazo, requerimento de informação tem prazo para ser respondido para o vereador. Então o prefeito não faz o que ele quer, que ele quer qualquer prefeito, não estou dizendo esse ou aquele, qualquer prefeito. Em geral, ele tem prazo para responder. Professor, emende já o que é esse requerimento aí? Emende. Vamos lá.
Existem duas funções principais do vereador, Marcelo. As duas funções principais do vereador é legislar, criar as leis, como essa que eu acabei de falar, que vai da condição da DI, receber, etc. A lei da LDO, que vai ser votada pela Câmara, que vai determinar onde vai cada recurso, onde se destina cada recurso das rubricas orçamentárias. E existe um segundo ponto, que é fiscalizar. E aí o vereador ele tem algumas ferramentas para que ele possa fiscalizar o Poder Executivo. Entre elas, talvez a primordial delas, é o requerimento de informação. Você é o prefeito e você quer, de repente, asfaltar um bairro lá e você chega na Câmara dizendo, olha, não tinha colocado na LDO, mas agora essa necessidade, eu quero asfaltar o bairro lá, uma coisa boa, não é boa? É ótimo, né? Maravilhoso para os moradores, resolve o problema, etc. Mas vai tirar da onde esse recurso? Aí essa pergunta que eu fiz, eu requeri informação. Da onde virá esse recurso? Da onde vai tirar esse recurso? Ah, eu vou contratar caminhão de lixo para poder fazer a demanda, vou terceirizar o caminhão de lixo. Vai tirar da onde? Porque às vezes você está sem médico lá e contratando caminhão de lixo aqui. O que é prioridade? Eu estou sem ginecologista lá, mas eu contrato. Mas quem que faz essa manobra? Quem que pode mexer aqui nessa estrutura ao longo do ano? O prefeito manda e a Câmara autoriza. Se a Câmara não autorizar, e aí o vereador pode fazer reunião de informação, já dificulta a ação do prefeito para que ele faça, de repente, o que ele acha que deve fazer agora que ele quer. E não é assim. Não é assim. Então, o requerimento de informação, a pessoa vai fazer o requerimento de informação. Da onde vai tirar o recurso? O prefeito responde. Se o vereador entender que aquilo lá está bem respondido, está respondido. 3 dias tem, se eu não me engano, aqui no nosso, que depende do regimento interno, mas normalmente VDR, 3 dias tem o prefeito para responder o requerimento de informação. Chega aquela resposta, que a resposta não foi a contento, o vereador pode mandar outro. E detalhe, se o prefeito começa a fazer a obra sem que a Câmara autorize, ele pode incorrer num crime de responsabilidade. É muito sério. É muito sério, então o vereador tem um papel fundamental. O vereador, ele é bem alinhado e ele pode ajudar muito o prefeito. E é isso que ele tem que fazer, porque não é ajudar o prefeito, é ajudar a cidade que tem que ganhar. Não é o prefeito. Nós não temos que ter ícones políticos, né? Nós temos que ter amor à nossa cidade, às nossas necessidades. Então o prefeito ele quer fazer uma determinada situação na obra lá, ele precisa explicar exatamente de onde vai tirar o recurso, como vai ser feito o processo licitatório. Lá na lei 67, na 6766, se eu não me engano, lá na 14.808, não me lembro qual lei. Mas ela determina ali quais são os processos licitatórios, como que você pode fazer o processo licitatório. Tem vários modelos de licitação. E o vereador pode perguntar isso também, como vai ser feito o processo licitatório, de onde vai vir o recurso. Existem três, para que você entenda, existem basicamente 3 formas de você arrecadar da população: impostos, taxas e contribuições e melhorias. A contribuição e melhoria também é uma ferramenta utilizada por muitas prefeituras, pelo governo federal, pelo governo do estado, para desenvolver projetos para a construção de escolas. Uma população, um bairro, por exemplo, a prefeitura pode emprestar um dinheiro, de repente, se um residencial, né? Pode chegar no governo federal, no BNDES, emprestar juros baixíssimos ali no valor, e aquela população pode pagar aquela benfeitoria em forma de contribuição de melhoria, se for uma coisa que vai impactar diretamente, de repente, ali, o recurso de outros setores da Câmara. Pode buscar recurso do PAC, pode buscar. Então, todas essas respostas, quem vai dar é o prefeito. Mas o prefeito só vai dar a resposta se alguém pergunta. Concorda, Marcelo? Concordo. Então é aquela coisa que alguém fala assim, você chega para alguém e fala alguma coisa, a pessoa fala assim, quem perguntou? Né? Você viu essa malcriação? Quem perguntou para você? Verdade? Ninguém perguntou. Então o prefeito vai fazer. Ninguém pergunta, não tem requerimento de informação, o prefeito vai fazendo. E aí depois, se alguém lá na frente quiser fazer uma denúncia para o Ministério Público, faz. Mas o papel do vereador é perguntar, é questionar, é saber como que a LDO vai ser ao longo do ano modelada a serviço da coletividade, a serviço da sociedade. Eu estou dando risada aqui, porque eu estava elaborando uma pergunta e o nosso amigo, boa noite, Jorge, seja bem-vindo à Construção Negão. E o Jorge fez a mesma pergunta que o Jorge fez, eu ia fazer aqui. O que o senhor acha, né, o seu candidato acha, da prefeitura ser 100% favorável ao executivo? A Câmara, no caso, a Câmara você fala. Rapaz. Jorge, não vou colocar ele nessa agenda, não, porque ele já falou sobre isso no anterior. Mas, assim, vou fazer uma outra pergunta em cima da sua, viu, Jorge? Você me dá essa autorização aí. Qual cidade, ou na história, que o senhor possa conhecer, como o senhor falou que gosta de professor de história também, sim. O senhor viu um lugar 100% ao prefeito? Rapaz, não tem alguém para debater. A oposição é fundamental. Não aquela oposição taxativa que faz para atrasar o lado, como alguns prefeitos que já se enfrentaram. Oposições que tinham o objetivo de politicagem.
Mas aquela oposição que coloque, que pondere coisas, ela é extremamente necessária. Não se faz uma Câmara sadia sem oposição. A Câmara fica manca. Então eu tenho que ter o pé esquerdo, o pé direito, para poder andar. Não é assim, Marcelo? Se está faltando um pé, eu não. Se eu só vejo o lado de cá, se eu só tô... Então eu preciso, para que eu tenha uma saúde no meu caminhar, para que eu possa caminhar bem, eu preciso ter esse equilíbrio. Hoje nós não temos esse equilíbrio e eu acho isso muito ruim para a população que paga impostos, porque não há questionamento, não há requerimento de informação. Para você ter uma ideia, olha, vou falar um dado aqui, eu tenho muito medo de propagar fake news e tal, então eu fico muito cuidado de falar números. Mas eu não sei quantos requerimentos de informação esse prefeito agora recebeu, não sei quantos, acredito que menos de uma dúzia. O prefeito anterior respondeu 4.200 requerimentos de informação. O prefeito anterior respondeu mais de 4.000 requerimentos de informação. Ou seja, também atrasava o lado do prefeito também. Então, nem os 4.000 e nem os 12, entendeu o que eu quero dizer? Tem um meio termo. Tem um meio termo. A gente precisa entender o que está acontecendo, como que chega esses projetos que querem ser ao longo do ano implementados e como vai ser implementado. Porque todo projeto que você tem que fazer, você tem que pensar para o ano que vem. Inclusive, o próximo prefeito agora que pegar o município vai pegar a LDO deste. O primeiro ano que o prefeito vai desenvolver um trabalho numa prefeitura com a LDO dele, era o segundo ano de mandato, porque é tudo em relação ao ano passado. Então, para mudar, não gostei do prefeito anterior, colocou tal coisa, posso mudar? Posso alterar. Só que para isso eu preciso do quê? Da Câmara. Preciso da Câmara Municipal. E se a Câmara está toda fechada comigo? Faço o que eu quero, não tem necessidade. Então, isso é um caso, assim, gente, que eu acho que a própria pergunta, foi o Paulo, que o Jorge fez, a pergunta do Jorge foi perfeita, mas na própria pergunta dele, as pessoas com certeza que estão me ouvindo aqui, já devem ter a sua opinião sobre, sem precisar falar nada. Gente, quando eu dou a minha opinião aqui, não quer dizer que é a mesma opinião do candidato, mas eu vou me expressar aqui. A gente não quer uma Câmara Municipal que seja atrasalada. Exato. A gente quer, eu vou usar a linguagem normal do que a gente conversa na rua. A gente quer uma Câmara Municipal que abra pelo menos um parênteses para um debate, para ver se aquilo é viável. Quando eu chego a perguntar para algum candidato sobre o 100% favorável ao senhor presidente da Câmara Municipal, é porque está sem informação sobre o debate que é ocorrido lá. Se tivesse um debate público, esse questionamento, talvez essa dúvida que é apresentada hoje para a população de Araxá da Serra, não existiria, porque seria uma coisa clara e uma coisa aberta. Sim. Agora, tudo quando é falado num silêncio e por debaixo, né, não falei por debaixo, falei por detrás das portas e lá na frente lá das câmeras, é só mansão, aplauso e... Amém, a gente fala na igreja, viu, Marcelo? Na Câmara, você se relacionar. Então, gente, não é que a gente quer uma Câmara Municipal que vai falar tudo contra ao prefeito, tá? Aquilo que é viável para o município, 100% tem que ser, mas que haja um debate para explicar para a população por que os 100%. Só isso que a gente pede. Não, perfeito. Até isso é isso. Perfeito. É isso pro senhor. Você foi muito melhor que eu, você foi muito melhor. E a palavra é coerência, né? Coerência. Boa noite, Silvia. Seja bem-vindo. Eliana, nossa amiga aí, está sempre com a gente aqui, tá todas as lives, está acompanhando a gente. Seja bem-vinda, mais uma live. Alan Rodrigues, acabou de entrar aqui. Seja bem-vindo, Alan. Acompanhe a gente aí e façam perguntas aqui para o nosso candidato. Professor, vamos antecipar um pouquinho na parte da educação, só que tem uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Como você vai trazer 5 mil reais aqui, 5 milhões, né? Não é 5 mil não, gente, é 5 milhões. É milho que tem ali na plantação ou como que é? Como que você vai trazer esse valor aqui para a Sorocaba? Marcelo, e para quê? Aí eu tenho uma crítica um pouco mais contundente a fazer à nossa Câmara. Existe uma coisa chamada orçamento participativo. Agora o Supremo está deliberando sobre, vai mudar algumas coisas, mas mesmo assim ainda vai ficar na mão dos deputados federais, seja dos 503 deputados federais que nós temos, dos 91 estaduais. Existe um recurso na própria LDO do Estado, na própria LDO do governo federal, que se destina para cada deputado, para que ele mande recursos para os lugares onde eles veem necessidade, porque assim como o vereador os olhos,
do poder público municipal, os deputados são os olhos do poder público a nível federal. Só que ele não consegue ver tudo, cada um é em Brasília, passa 5, 6 dias, 4 dias de semana em Brasília, não consegue ver tudo. Então o que ele faz? Ele vai para as cidades e lá eles começam a ver as necessidades. Um vereador ativo, que nós, infelizmente, esse ponto me chama muita atenção aqui em Araçoiaba, que eu já trabalhei em Tatuí, trabalhei em Capela do Alto muitos anos, e isso é muito comum lá, tanto Tatuí quanto Capela, os vereadores trazem recursos desses deputados. Porque eles vão bater em Brasília, vão lá bater no deputado, o seguinte, tem uma necessidade, tem uma rua para soltar, tem um ginásio para cobrir. Para o deputado que tem, sabe quanto cada deputado dos 513 tem dentro dessas emendas impositivas, dentro desse orçamento participativo, Marcelo? 40 milhões cada deputado federal. 40 milhões de reais. Um deputado estadual tem 0,45% de todo o orçamento do Estado de São Paulo, que passa de trilhão, para os deputados ficar mandando emenda para as cidades. E quem vai buscar esse recurso tem, quem não vai, não tem. É simples assim. Quem não chora, não manda. Não, assim não. Então, se o vereador vai lá e pede, aqui em São Paulo, cada deputado tem em torno de 4 a 5 milhões de reais para poder destinar aos municípios em forma de emendas parlamentares, pesquisa. E os nossos vereadores não vão atrás. Eu garanto, eu consigo trazer. Eu coloquei 5 milhões, porque eu vou bater nesses 5 milhões. Vai pagar o salário de todo mundo da Câmara os 4 anos aí. Mas eu falo na questão do valor, né? Não na questão em trazer recursos. Então, o vereador, quando ele vai buscar recursos de um deputado que nem sabe que a Araçoiaba tem tal necessidade, e ele vai lá e pega 1 milhão, pega 500 mil, pega 400 mil e traz para a cidade para resolver uma demanda, ele aumenta a captação do município, ele faz com que esse deputado participe ativamente da vida política aqui do município. Vitor Lipe mandou agora, mandou 4 anos atrás, agora não, 4 anos atrás para o deputado, ele mandou para aquela policlínica lá quase R$1 milhão. Um deputado, R$1 milhão. Você pode ter contato com 20. Novamente, aspa, pensamento do Marcelo Duarte. Tem vereadores sim que traz emendas, que, como o senhor falou, né, até sabemos quem é. Tirando esse vereador, eu sei que teve mais emendas que foi para cá. Foi prometido aí pista de caminhada em bairros aí, tá na rede social, gente. Vocês estão falando que está na rede social, tá? Cadê esse dinheiro, gente? Foi feito o que com esse dinheiro? A gente pega aí durante 4 anos, aí, 3 anos, que está chegando dinheiro para a Araçoiaba, está chegando dinheiro para a Araçoiaba. Dobrou a arrecadação. Cadê? Dobrou a arrecadação. Porque falam que vai para certa área. Só que essa área não está feita. 50% desse recurso, Marcelo, precisa obrigatoriamente ser parte de saúde. 50% do recurso. Os demais podem ser parte de cultura, educação. Educação, na verdade, quando tem um fundo grande, talvez seja onde menos precisa desse tipo de interação. Mas cultura, por exemplo, poderia ser utilizado. Agora, já a gente chega na cultura. O papel do vereador, entre outras coisas, é fazer o quê? Fiscalizar quando for recurso. O recurso sai de Brasília, se tem lá no Diário Oficial. Recurso encaminhado em tal lugar, vai ter que estar na do município, vai ter que estar lá. Se cada vereador buscar 5 milhões, a gente vai ter quase 50 milhões a mais no orçamento. Quase 50 milhões. Se todo mundo, cada um dos vereadores, 5 milhões, são 50 milhões a mais no orçamento municipal. Certo, interesse? Aí eu já. Aí outra pergunta. Isso, vamos lá, vamos seguindo aqui, firme e forte. Boa noite, William. William, quinta-feira, é nós aqui no Ponto História Negão, William. Não fura comigo não, hein? Boa sorte, William. Não é William, parceiraço também. Assistência social, né? Isso mesmo. Professor, vamos pegar um ponto aqui, hoje depois a gente volta um pouquinho para a educação, que mais a Araçoiaba comenta, né? Que é a necessidade, juntamente a necessidade de água, a falta de água, não a necessidade de água, né? A necessidade da falta de água, né? Que não tem água, e também a saúde, né? E como que é assim, com parcerias, projetos, também com o prefeito que o senhor está apoiando, a gente já ouviu algumas coisas, né? Mas para o senhor estar ali ajudando ele, qual são o seu ponto de vista para melhorar? Entre outras coisas, nós temos aqui um serviço prestado por uma autarquia, não é nem autarquia, é uma empresa privada, na verdade, né? A empresa privada ganha uma licitação. Quem é que tem que fiscalizar empresas privadas que prestam serviço para o município? Adivinha? Adivinha, chuta! O vereador. Eu vou responder. Não, não vou falar vereador não. Favorável ao senhor presidente. O favorável ao senhor presidente. Então, Marcelo, nós temos aqui hoje uma empresa de água
Nada contra pessoas, deixar muito claro isso sempre. Se for o cara, eu vou trabalhar na água, para meter o pai em Não, não é pessoas, mas é a instituição. Nós temos uma instituição que toma conta hoje da água aqui em Araçoiaba da Serra, totalmente omissa, e que não pretende, aparentemente, gastar com investimentos que são necessários para que a gente possa fornecer uma qualidade melhor de água no município. E aí eu preciso falar uma coisa, eu vou ter que tirar a blusa, já posso? Opa, fica à vontade. Acontece o seguinte, Marcelo, veja. Por enquanto que o senhor está tendo a blusa, vou deixar o senhor mais à vontade, já emenda a falta de água com a falta de saneamento básico que tem no nosso município. Que é outra coisa corriqueira também que precisa ser falado sempre. Para lembrar, para esses próximos vereadores, essa próxima gestão que vier, não se esquecer, é porque, como diz a população, coisa que é embaixo da terra não se vê. Aí é o ponto. Só que a população tem que entender que o alicerce é feito embaixo da terra. O alicerce é feito embaixo da terra. Você da construção civil, né? O que é mais importante para o alicerce de uma casa? Mas não tem telhado. A fundação. É a fundação está embaixo da terra, você não vê. Você vê aquele prédio maravilhoso lá de 400, 500 metros lá. Se não tiver uma fundação desse, não adianta ser lindo, pode ser lindo quanto for. Então a beleza, a estética do prédio, você está entendendo, né? Acho que todo mundo está entendendo. A estética do prédio, ela é o que? 20%, 30% da importância, da relevância daquele edifício, mas 70% está onde você não vê. Tem uma frase do livro O Pequeno Príncipe, e é verdade, diz assim que o essencial é invisível aos olhos. É exatamente isso. Nós estamos com um problema que afeta diretamente a geração de emprego no município. E aqui tem a ver, esse cara está ficando louco. Que empresa de grande estrutura vem para uma cidade que não tem mínima condição de captação de água e esgoto, Marcelo? Não vem. Capela do Alto trouxe agora 52 empresas de 30, 40 funcionários e empresas de 1.000 funcionários. Gerou 5, 6 vezes mais emprego para a cidade de Capela do Alto, que é nossa vizinha, do que o Brasil, a nível de comparativo. Mas lá, 76%, 70% da área da cidade é coberta com esgoto, inclusive onde é o distrito industrial. Então, o empresário sabe que ele vai se instalar e ele não vai ter problema com o abastecimento de água e nem com o descarte do esgoto. Gera-se emprego onde tem infraestrutura. Então, quem pensa em gerar emprego para as gerações futuras tem que gastar 20 milhões, 30 milhões embaixo da terra, sem ninguém ver, todo mundo fala, esse prefeito não faz nada, correr esse risco, e aí não fazer os 2, 3 milhões de pracinha, entendeu, meu amigo? Não dá, ou você faz o estrutural, porque nós estamos com 9, 10% do nosso município com captação de esgoto. Isso é muito pouco. Alguém pode até, quem me puder ajudar, a gente até gosta de contestação, para me ajudar, às vezes traz números que a gente não tem. Mas é isso, nós estamos com pouquíssima área do nosso município coberta com rede de esgoto, é tudo fossa. Você tem loteamentos aí, condomínios de alto padrão com fossa. Cara, isso daí é um negócio que está num atraso. E aí, é culpa e não de todo mundo, tudo bem, a questão não vai entrar no mérito nesse mérito, mas o fato é o seguinte, a cidade passou a desenvolver todos esses anos aí, né? E aí, há 4 anos atrás, o que nós mais ouvimos é que alguém ia resolver esse problema. Foi a bandeira principal de governo do prefeito atual. E assim, me desculpe aí, prefeito, mas eu não tenho, a verdade é essa. Você se elegeu, o prefeito municipal de Araçoiaba da Serra se elegeu com a bandeira de resolver o problema da água e do esgoto na cidade. De lá para cá, 4 anos se passaram, aumentou o número de praças, aumentou o número de parques, mas o esgoto e a água é a mesma. A captação do esgoto é basicamente a mesma e a qualidade da água é basicamente a mesma. Ou alguém traga essa informação que foram feitos poços artesianos, traga essa informação, eu não estou aqui dizendo mais uma vez, não é uma crítica a pessoas, mas são ideias. E essas ideias precisam ser contestadas. Como que pode um vereador ir lá fazer uma informação e de repente fazer até uma denúncia no Águas de Araçoiaba pela qualidade da água que as pessoas estão recebendo na sua torneira? É uma água absolutamente horrível, né? E aí quando você pega, voltando para o comparativo com o Capela do Alto, que é uma cidade que eu conheço bem, lá tem 17 ou 18 poços artesianos, que lá não pega água de rio nenhum. Aqui nós pegamos do Pirapora, né? Lá não pega água de rio nenhum. Lá é 18 poços artesianos. Eu morei 30 anos em Capela do Alto. Eu não me lembro um dia que fosse em água naquele lugar. E a água que você abre a torneira e bebe. É água de poços artesianos. Então, agora foi feita uma estação de tratamento elevatório. Estamos estudando a possibilidade de fazer uma estação de tratamento de esgoto, para
que é uma coisa mais sustentável, é importante se fazer, né, para entregar para a natureza, devolver para a natureza uma água de qualidade, mas o fato é, lá não tem essa necessidade, então as empresas podem se instalar, porque o que ela mais precisa para poder produzir, seja o que for que ela produza, ela precisa de água, ela precisa de esgoto, ela precisa de energia. Essas três coisas ela tendo, um abraço. Agora eu vou ser um pouquinho um advogado do diabo. Por favor, me ajude. Aqui pelo estudo que a Mara mesmo fez, falou que os postos artesianos aqui não eram viáveis, porque aqui foi a coisa do tubarão, né, que tem fraturado, né, tem fraturas aqui sobre o freático. Mas tem também um estudo que a Mara tinha feito, que tem como captar de rios, né? Tem várias opções aqui da cidade. Aí é o segundo ponto, e aí que a gente ia trabalhar, que é a questão das nascentes. Nós precisamos fazer uma política de conservação de nascentes, que nós não sei como que nós estamos resolvendo essa situação hoje também, e para poder captar em outros pontos do Pirapora, e aqui eu acho, não sei se é o Sarapu, não me lembro exatamente. É no Sarapu mesmo, né? Mas é possível também. Há a possibilidade também de capturar na Fazenda Ipanema, tem áreas mais caras, porque lá o desnível, tem toda uma série de estudos que precisam ser feitos. Mas em alguns locais específicos, por exemplo, do lado que pega aqui próximo à Capela, ainda nós vamos ter o aquífero Guarani aqui, que é onde a Capela pega toda a sua água, que dá para a senhora explorar. Daria para explorar. Então você elimina, por exemplo, o bairro de Aparecidinha, você pega o Farias, você pega aquela região, aí você faz um poço artesiano lá. Faz um estudo no Jundiaquara, que de repente pode ter uma situação melhor, e você desenvolve lá, já tem 2 bairros que já resolveu o problema. Porque assim, tem uma coisa que eu fico bobo no ideal, às vezes, das pessoas, Marcelo, que é assim, se não faz para um, não faz para todo mundo. Eu acho que não. Se você consegue resolver 30% do problema, você resolve 30% do problema. Se você consegue resolver 10, você resolve 10. Até porque, se caso você resolver o problema desses bairros, a água que vem do Pirapuã vai vir para cá e acaba resolvendo aqui. Né? Tirando a sobrecarga, acaba vindo para cá. Isso. E, professor, o senhor não sabe, mas já estamos com 1 hora de live. Tá louco, beleza. O papo é bom. Vamos entrar um pouquinho na área do transporte público, tá? Para a gente poder adiantar um pouquinho, senão a gente vai ficar aqui. O senhor assistiu a primeira live do delay, né? Assisti. Não vamos chegar nisso mas vamos assistir tudo, viu? Eu já falo que foi 3 horas. Então vamos tomar cuidado para o pessoal de casa também não se cansar. Vamos entrar na área de transporte público. Tem uma exclamação de uma senhora da senhora aqui, da senhora Rosimeire Ribeiro. Ela fala aqui, ó, pensar em redução de tarifa do transporte público. Aí eu vou ser um pouquinho irônico. Que transporte público que não temos? Temos um projeto de transporte público, né, que passa em horários totalmente descabíveis, que até mesmo se uma pessoa vir aqui no posto de saúde, acaba perdendo até a consulta médica. Né? Então, mas tudo bem, vamos considerar que tem um transporte público. Tem como reduzir essas tarifas? A nossa proposta, Marcelo, a gente tem que ter cuidado, porque assim, as pessoas, elas estão escaldadas, tudo escaldado. A verdade é que todo mundo, às vezes, olha para a política com certa desconfiança, que já recebeu tantas promessas, essa mesmo da água, todo mundo achou que ia resolver, passou 4 anos e não resolveu absolutamente nada. Né? Só que tem uma situação, tem uma possibilidade legal e que vários municípios têm adotado, Serquilho, Salto, Itu, Salto, Serquilho, várias cidades que é tarifa zero. O subsídio para o transporte na cidade já chega aí a 50%, 60%, 70% que a cidade já subsidia. Subsidia 100% e fornece tarifa zero para a população. Não diminuir, zero, gratuito, para todos. 2.400, nós temos 2.400 assinaturas para entrar com um projeto de autoria popular para poder desenvolver esse projeto. O vereador pode ser um articulador dessa ação. Várias cidades envolvem, não dá para falar que não tem recurso, nós aqui estamos terceirizando e gastando com lixo, por exemplo. E está aqui, ó, tarifa zero, não sei se dá para ver aqui, ó. Esse aqui é o meu programa, gente, e aqui embaixo aqui está tarifa zero. É uma luta nossa, nós vamos lutar por isso daqui, mobilizar, reunir 2.400 assinaturas com a população e fazer nós já estamos fazendo isso, os nossos colegas, o Pedro, a Gislaine, o Rafael, o pessoal do PT, do meu partido, o pessoal da nossa coligação, da nossa federação, já tentou viabilizar isso. Ah, mas por que não fez isso antes? Só agora vai falar, porque não havia mecanismo legal para poder desenvolver isso. Hoje há.
Hoje há vários municípios que foram implementando, e à medida que esses municípios foram implementando, eles se tornaram uma jurisprudência para os demais poderem desenvolver. Então, você saber, fazer um estudo de que há recursos para fazer, e nós sabemos que dá, nós sabemos que aqui dá para fazer, a gente vai brigar pela implementação do tarifa zero em Araçuiaba da Serra. Professor, vamos fazer uma expansão rápida sobre a parte de cultura. É muito importante aqui, a parte cultural da cidade precisa até ser resgatada. No meu ponto de vista, acabou-se a cultura de Araçuiaba da Serra. Quando eu vim para cá, tinha umas tradições que eu vim para cá com 11 anos de idade, hoje estou com 46 anos. Então, só vê o tempo que eu moro aqui, né? Sim. E tinha algumas culturas aqui que era desenvolvida aqui na cidade, aqui hoje não se vê mais, o tipo deles é aquele tropeiro, né? O tropeirismo aqui que não se vê mais na cidade. Eu fiz um vídeo, vou lançar essa semana sobre o tropeirismo aqui. E aí eu vejo muitas pessoas, as pessoas de bairro, fazendo lá, juntando ali o pessoal e fazendo tropeirismo. O que tem muito aqui ainda é a coisa da festa da padroeira, né? Sim. E apenas, né? Sim. Festa junina, como é no Brasil inteiro. E na área da cultura, da parte de cultura de Araçuiaba da Serra, o que o senhor pensa? Tem também o teatro nosso, né? Sim, então. Na verdade, Marcelo, é importante dizer o seguinte: diferente da educação, que quem fornece a educação para as pessoas é o poder público. A saúde, quem fornece a saúde é o poder público. Quem fornece cultura é a própria sociedade. A sociedade desenvolve. A sociedade constrói a cultura. O que o poder público pode fazer? Oportunizar espaços, agendas para que essas atividades culturais sejam realizadas. O espaço para que isso seja realizado é o Teatro Municipal, entre outros, né? Entre outras coisas, mas um teatro bem feito, bem construído, e isso é possível nós buscarmos recursos, onde até ano passado, retrasado, a Secretaria de Cultura foi rebaixada no Ministério da Cultura para a Secretaria de Cultura. Hoje voltou a ser Ministério da Cultura, tem recurso, tem pasta, tem recurso lá que a gente pode buscar. Só que esse recurso ele vai ser destinado a quem buscar, quem não chora, não mama. Né? Então você tem que buscar. Então, eu serei um vereador, Marcelo, que vocês vão ver vídeos em Brasília. É assim que vai ser mandado. Você vai me ver vídeo, estou aqui, pessoal, na Alesp, no Estado de São Paulo, vim aqui na Secretaria de Cultura do Estado para conseguir um recurso para desenvolver tal atividade. Então, para além de um calendário que nós precisamos pensar, né, na questão da cultura, é ouvir a sociedade o que ela pensa que é cultura e oportunizar espaços para que ela possa criar sua própria produção cultural. A cultura ela se faz com as pessoas. O poder público não precisa ficar toda hora intervindo. Pelo contrário, quanto mais liberdade tiver, melhor para se produzir culturalmente. Então, a gente tem que criar esses espaços, oportunizar um espaço adequado para que a gente possa ter produção cultural, jogar de repente, colocar o guri num espaço bonito, um espaço bacana, com uma acústica diferente. Talvez hoje nós temos 50 alunos, quando se alguém vê um teatro, um espaço, teatro, se apaixona por aquilo e a pessoa passa a ser um músico que ela nunca saberia que ela seria se ela não conhecesse um espaço que oportunizasse a ela aquilo. Eu digo quantos saxofonistas nunca pegaram um saxofone. Quantas pessoas, quantos músicos nunca tiveram acesso ao instrumento que talvez ele ali ia arrebentar, né? Mas como ele não teve acesso àquilo, nós precisamos oportunizar. O papel do poder público é oportunizar espaços, programas e agenda. Professor, estamos chegando aqui na parte final já, tá? Do nosso bate-papo. O pessoal aqui tá só elogio ao senhor, tá? Depois que o senhor entrar no canal lá, você vai ver lá. Depois eu sair, o pessoal vai E deixa eu só aceitar mais uma pessoa aqui que eu acho que é do grupo do senhor. Então, assim, tem várias pessoas engajando aqui no nosso canal, tá? Muito obrigado durante aí. Confirmado. E, professor, voltando um pouquinho na parte da educação, para a gente começar a finalizar aqui, pegando algum final. A não ser. Estamos esquecendo um detalhe. A gente falou sobre a saúde. Não falamos. A gente pode. Então vamos deixar um pouquinho a educação do lado e vamos para a saúde. A saúde da Araçuiaba da Serra. Vou fazer uma pergunta para o senhor, bem clara. Ela está verde, amarela ou vermelha? Depois do vermelho vem o quê? Tá isso. UTI. Tá aí. Notei. A nossa saúde, eu entendo que muitos prefeitos, inclusive isso daí, Marcelo, é assim. A nossa saúde ela está no estágio, está terrível.
Foi feita estrutura, foi estruturado espaços, ok? Outros espaços demoraram ainda para finalizar de serem estruturados. Nós não temos uma policlínica que atenda com especialidades ainda no nosso município, isso é possível, indo buscar recursos novamente no governo do estado, enfim, onde esses recursos se encontram. Mas, para além disso, existe uma mentalidade por parte de alguns prefeitos, isso não é incomum, infelizmente, que a saúde, boa parte da saúde, é responsabilidade do Estado. Então, assim, eles usam somente o recurso do Estado e só o mínimo que a legislação manda que se desenvolva no município. Que eu quero ter acesso, nós temos esse acesso nos portais de transparência, de quanto é utilizado, né? Mas eu creio que a Soiaba deve estar utilizando, se não o mínimo, um pouco acima do mínimo, quando você podia utilizar muito mais para a saúde. Porque se o município não entra com uma contrapartida, um exemplo bem simples, cara, olha, tem prefeitura aí contratando caminhão de lixo e a pessoa fala que não tem recurso para contratar especialista, mas é só pegar onde está aqui, usa os caminhões que a prefeitura tem, em vez de contratar os terceirizados, e investe lá no médico. Tem gente. Só uma pergunta, já que o senhor falou do caminhão do lixo, no seu ponto de vista, tá? Depois o senhor volta para o seu raciocínio. É mais vantajoso para o município obter o caminhão do lixo ou terceirizado? Sempre obter. O que a gente puder fazer de contratação, quanto menos contratação de terceirizados, porque a terceirizada, ela dá o serviço e junto com o serviço você tem que dar um lucro a ela. Ela não trabalha de graça. Esse lucro pode ser o recurso que fica para o município, para investir em outras áreas, potencializar outras áreas. Então, tudo que a gente puder fazer de manutenção, tudo que a gente puder fazer utilizando maquinário, estrutura pública, certamente nós vamos fazer sobrar recurso para investir lá na outra ponta, quando aquela LDO que a gente falou no começo for votada. Um outro exemplo, tem prefeitura gastando 3, 4 milhões de reais com propaganda. 3, 4 milhões de reais com propaganda. Qual objetivo? Tem um dispositivo na lei que todo o órgão público precisa dar publicidade aos atos. Então você precisa ter um Facebook, você precisa ter um Instagram, você precisa ter um diário oficial, você precisa colocar no jornal de grande circulação regional, os concursos, tudo que acontece, as prestações de conta da prefeitura. Mas isso, Marcelo, você não gasta 200 mil reais por ano. Por que gastar 4 milhões em drones e tal, como algumas prefeituras têm feito? Aí gasta 4 milhões com propaganda e não dá para contratar 20 médicos especialistas debaixo dele. Pessoal, não é prefeitura por aí não, tá? Que o professor não quer falar, Araçoiaba da Serra. Pronto. Todo mundo sabe disso. Professor, aqui a gente é curto e grosso. Não tem problema. Não tem, aqui tem que falar a verdade. Tá tudo certo. Entendeu? Mas eu acho que todo mundo entendeu. Entendeu? Mas Agora fica mais claro ainda, porque não é a prefeitura, não é. Todo mundo sabe. Apenas só formalizei aquilo que a Chave da Serra já sabe. Eu tento ser o máximo de educado. Mas a educação é falar a verdade para a população. Não, com certeza. Entendeu? Mas eu tenho feito uma campanha, mas eu tento trazer uma proposição, sabe? O senhor falar aquilo que é correto, não quer dizer que você está falando mal de ato. Claro, não. É coisa que são constatação, coisas verdades, coisa real, nenhuma fake news. Sim. Então a gente tem que chegar para o nosso público, isso é real. Não vamos falar, senão vamos falar, é uma coisa comum então nas nossas prefeituras, então está tudo em paz. Então a gente tem que ser real. Isso acontece com certa frequência, de recursos que são totalmente secundários serem gastos, enquanto que o que é primordial, inclusive a saúde, que você comentou, verde, amarelo, vermelho, está depois do vermelho aqui. Não sei o que tem depois do vermelho, está aqui. Porque está nessa situação, mas por conta de gastos que estão sendo gastos em outros setores que não a educação, que não a saúde. Uma falinha rápida sobre o esporte. O esporte, assim como a cultura, Marcelo, o esporte precisa ser ouvido à população. Eu acho que é importante fazer, para além de uma secretaria de esportes, um conselho de esporte. Traga pessoas goleiros, traga pessoas de outras modalidades. Porque a gente fala de esporte, a pessoa fala de varziano. Mas não é só varziano. Tem um jovem que quer jogar basquete, um jovem que quer jogar vôlei. A gente precisa oportunizar para esses jovens, esses espaços, de repente as próprias escolas. Nós tínhamos um programa, não sei se você lembra, um programa chamado Escola da Família. Sim, a ideia de um deputado chamado Hamilton Pereira, inclusive, que eu conheço muito, bem um grande parceiro do meu partido. O Hamilton, ele fez um projeto que deu origem ao chamado Escola da Família. Então os bolsistas iam para as escolas, ganhavam a bolsa, estudavam de graça, trabalhando aos finais de semana, e aí o Estado, o governo, a autarquia, pagava ali a faculdade para
para aquela pessoa e aquela pessoa abrir a escola para que desenvolvesse ali atividades. Estou dando um exemplo aqui, a gente vai fazer isso, mas é um exemplo de como você pode utilizar os espaços escolares já existentes para promoção do esporte. Escolinhas de vôlei, escolinhas de futebol, escolinhas que a gente vai, nós vamos ter o desenvolvimento dessas modalidades e, além disso, promover campeonatos que possam estimular a participação desses jovens, dessas crianças. Né? Professor, o senhor quer falar alguma coisa mais? Alguma coisa que eu deixei de perguntar para o senhor? Se quiser falar. Quero falar uma coisa que é fundamental para mim, Marcelo. Desculpa, lembrei. O senhor falou para mim que tinha um projeto aí que é muito importante aí para a população de Araçatuba da Serra, na área de saúde. Eu estava esquecendo que eu tinha falado para ele que esse projeto eu gostaria de deixar para o final. Lembra que eu tinha falado para o senhor? Lembro. O senhor pode estar falando para o pessoal de casa? Claro. Marcelo, o projeto que eu quero apresentar como uma das soluções para a melhora da qualidade de vida do araçuiabano são as chamadas práticas integrativas do SUS. Algumas cidades já têm implementado isso, a Americana é uma referência nisso. Como que funciona, né? Para além de tratar a doença, é cuidar da saúde das pessoas. Então, as práticas integrativas, elas ofertam acupuntura, reflexoterapia, quiropraxia e uma série de outras especialidades, vamos dizer assim, integrativas, né, como estou dizendo, para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida ao final de um tratamento médico, ou mesmo ser encaminhado para esse processo como parte do tratamento médico. Porque muitas das doenças que as pessoas hoje enfrentam, Marcelo, são doenças psicossomáticas. Começa na cabeça, e aí aquilo se instala pelo corpo devido à falta de cuidado com a cabeça. Então, se você tiver, de repente, essas práticas que possam ser utilizadas pelo SUS, isso é possível por lei. Você pesquisa você em casa, práticas integrativas do SUS, muitas cidades já adotam. Você vai reduzindo ao longo de 10, 15 anos o número de pessoas que utilizam a saúde como paliativo, como algo para curar a pessoa. Para além de curar, é cuidar da saúde das pessoas, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. E isso lá é feito em praças, em parques. É coisa mais linda de ver, cara. Isso é interessante. E as pessoas estão lá, barraquinhas feitas, tem umas árvores e tal, o pessoal está lá fazendo, pega lá a sessão, vai fazer 2, 3, 10 sessões de reflexoterapia. Sabe como é que é? Reflexo no pezinho ali, né? Ou mesmo aqui a acupuntura. Enfim, estou dando aqui 2 exemplos, mas tem uma gama de mais de 30 especialidades, 30 tipos de cuidados que podem ser fornecidos à população a um preço pequenininho, e que pode trazer muito ganho de vida ganho na qualidade de vida das pessoas. Mas, Marcelo, eu queria falar também, para finalizar, sobre a educação, uma coisa que é importante para mim, é a pauta mais cara que eu tenho. Eu queria falar com você que é mãe, você que é pai, você que tem o seu filho na escola, certamente o seu filho já ficou sem professor, certamente o seu filho atravessou um ano sendo professor de um componente curricular, como português, matemática, história, qualquer um desses. E isso tem algumas explicações, Marcelo, e precisa ser dito aqui. Nós temos hoje um dos piores salários da região metropolitana de Sorocaba. São 27 cidades na região metropolitana e não tem uma que pague menos que Araçatuba. Não tem uma que pague menos que Araçatuba. Eu vou dar um exemplo. Eu vim para cá de Capela do Alto, que eu trabalhava, no ano de 2018, o salário lá, aqui era R$16,50, se não me engano, R$16,40 a hora aula do professor. Aqui, a capela era 14 e alguma coisa, aqui 16,50, dava quase 16%, 15% que Araçoiaba pagava-se mais os professores. Hoje, a capela paga 26%, Araçoiaba paga 19%. Por que eles fizeram? Eles fizeram uma estratégia que foi utilizada pelo secretário de Estado na época do governo do Estado, lá em 2008, quando foi feita a implementação da lei do piso, que eles transformaram a hora aula em hora relógio, resolveram usar isso aqui em Araçoiaba. Então eles pegaram a hora que está instituída por lei, que é o piso nacional de R$24,50, agora subiu um pouquinho, teve mais 3% de aumento, foi para R$26. Eles pegaram esses R$26, dividiu por 60 e multiplicou por 50 e chegou no valor de R$219,50. Por quê, Marcelo? Porque a hora que está lá na legislação, que apesar de a hora não estar explícita, o professor ele ganha por hora aula. Existe uma instrução, né, de que a criança não consegue passar de 50 minutos de atenção em determinado componente. Então a gente precisa dividir, é um sistema cartesiano, né, a gente precisa dividir
essa programação de como a criança aprende. Então ela começa aprendendo português, durante o dia ela vai aprender depois matemática, depois do intervalo ela vai aprender história. E aí você tem aulas de 50 minutos, e o professor ganha por esses 50 minutos. E quase todos, eu não vou dizer quase, porque Araçoiaba eu sei que não, que fez isso, Araçoiaba fez isso. Mas todos os demais municípios pagam a hora aula para o professor. A hora institucionalizada lá no piso nacional, eles pagam aqui por hora aula. Araçoiaba paga a hora relógio. Ou seja, a gente está defasado hoje em relação à Capela do Alto, 18%. 18% Capela do Alto. Eu estou falando aqui de Capela do Alto, você pode pegar qualquer outra cidade. Nós sempre perdemos profissionais, e isso é comum e é normal para a cidade que é nossa, infelizmente até, mas para Sorocaba. Os grandes centros pagam, o Sorocaba paga 35. Os professores que estão me ouvindo podem me ajudar nesses dados. Boituva paga 32. Capela do Alto, 26. Araçoiaba, 19,50. O que está acontecendo? Nossos professores estão deixando a nossa rede para outras redes. Só que quando você perdia para Sorocaba, você tinha uma reposição até rápida, porque era quase que rotineiro. Hoje não. Hoje eu estou perdendo para todas as outras redes. Então você, pai, que o seu filho está sem professor, já passou por 3, 4 professores aí ao longo do ano, já está no 3º professor, aí a criança demora tempo para criar vínculo com o professor, porque precisa de laços, precisa de afeto, um mês e meio. Aquele professor começa ali a criar aquele vínculo com o seu aluno, uma outra rede chama ele vai. Aí começa outro processo, chama o outro contratado, um mês e meio para a criança poder pegar ali o vínculo, para depois. Ó, o Licão está ligando aqui. Lico, posso ter seu telefone aqui, Licão? Ao vivo aqui, hein? Fala, meu amigo. Tudo bem? Tudo forte, graças a Deus, você? Tá na live aí ou não? Oi? Peraí. Pessoal, o professor já segue aí, já, tá bom? Deixa eu colocar aqui a minha internet. Deixa eu ver se tem uma mensagem. É isso mesmo, é 19 alguma coisinha que nós recebemos. 19,56, se não me engano. Enquanto que todos os outros municípios pagam-se mais, mas paga-se aí assim, se não acima do piso, paga o piso em hora aula, não em hora relógio. Professor, faço uma pergunta. O senhor é concursado? Sim, sou efetivo aqui Efetivo? no estado. Tá bom, então não tem perigo. Para falar o que fala, né? Porque tem que ter cuidado com algumas coisas, né? Sim. Você sabe muito bem. Mas isso tudo que eu estou trazendo, você mesmo disse, Marcelo, a gente fala a verdade. Tem que falar a verdade. É isso. Só que também a gente presta também pro bem-estar da pessoa que sai daqui. Eu agradeço, meu querido, eu agradeço. Mas essas coisas aí, quem tiver lá tem que ver, averiguar. 3 coisas fazem a educação de qualidade, segundo o Herbert Lima. O Herbert Lima ele foi secretário de educação numa cidade chamada Sobral, lá no Ceará. Você conhece? Já ouviu falar de Sobral? Eu ouvi falar. Sobral tem o maior IDEB do Brasil. O Herbert Lima fala o seguinte: tem 3 coisas que fazem a educação dar certo. 3 coisas: condição, estrutura e valorização. O que é a condição, Marcelo? Só para você entender que também nós precisamos conversar sobre isso, que é muito importante para a mãe, para o pai que está nos ouvindo ali, independente se vai votar em mim ou não, se votar em outro, para mim está tudo bem. Eu tenho essa bandeira: qualificar o seu filho, melhorar a qualidade de educação do seu filho, principalmente, além de todas as bandeiras que nós tratamos aqui, e desenvolver com afinco a função de fiscalizar e legislar. Mas veja, quando a gente fala de condição de sala de aula, uma sala de aula para desenvolver um trabalho decente, Marcelo, principalmente do 1º a 5º ano, não pode passar de 25 alunos numa sala de aula. Não pode. Ah, mas chegou lá 55, 60 alunos, tem que desmembrar. Nós tínhamos, em várias escolas, tivemos nos últimos 2, 3 anos, 4 anos na verdade, a diminuição do número de salas. Então hoje nós estamos com sala de 3º, 4º ano, com 40 alunos, 35, 34 alunos. Como que você desenvolve uma criança no 4º ano, no 2º ano, no 1º ano, no 3º ano do fundamental? Como é que se desenvolve a plenitude do conhecimento nessa criança, tendo que dividir aquele tempo com 30 crianças, 35 crianças numa sala de aula? O número máximo deveria ser 25 alunos, e era até pouco tempo atrás. E de uns tempos para cá, a gente está tendo uma superlotação nas salas de aula, então as condições de trabalho estão
se precarizando, o aumento do trabalho tem acontecido e a valorização, que é o que o Herbert Lima fala, e a valorização não está de acordo com o trabalho desenvolvido pelos professores. E aí eu estendo essa questão dos professores, que nós precisávamos hoje de uma valorização de no mínimo 18% a todos os funcionários da educação e a todos os funcionários públicos no mínimo, para que a gente possa ter uma mínima qualidade de vida e parar de perder material humano para as cidades vizinhas. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no final de mais um Ponto História Negão, vereadores, mas eu quero deixar um convite aqui para o nosso professor ou diretor. Tanto faz, se você quiser. Vamos, professor, né? Professor, já confessei com o senhor antes, o Ponto História Negão, depois das eleições, tem um projeto, certo? E eleito ou não eleito, vou pedir para o senhor voltar para a gente estar conversando mais sobre os seus projetos, até porque a gente vai ter uma nova caminhada futura. E se o senhor estiver no legislativo, é bom o senhor vir também para poder mostrar aquilo que o senhor está falando no nosso canal. Que vai ser todas as quarta-feiras, no nosso estúdio que estamos preparando, para a gente estar batendo papo. Vai ser aberto, desculpa, não é quarta-feira, vai ser toda sexta-feira, tá? A parte de educação, tá? Para a gente poder conversar com o pessoal de casa e trazer essas coisas. Tem muito conhecimento aí que o senhor precisa passar para o pessoal de casa. Sim. E durante os 4 anos seguintes, sendo ou não sendo eleito, o convite vai estar sempre sendo feito, tá bom? Gostaria de contar com a sua presença no decorrer do ano aí, que o Conto História Negão não acaba no final da eleição. A eleição não vai acabar. O Conto História Negão não, vai continuar e a janela vai estar sempre aberta para conversar com todo mundo. Todos que hoje são candidatos e amanhã, quem sabe, futuro vereadores e quem sabe ainda, né, os prefeitos. Claro. Não é verdade? Então a gente vai sempre deixar o canal aberto para ouvir todo mundo. E eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, mostrar, faça o número, o partido que o senhor está, o que o senhor está. Fique à vontade. Obrigado, Marcelo. A primeira coisa que eu quero fazer é agradecer a você, cara, por esse espaço, humildemente você nos convidou. Eu não tenho palavras para descrever, cara. Muito obrigado, e pessoas como você faltam na sociedade. Precisa de mais gente inteirada e que queira ajudar, contribuir num processo tão importante como esse, abrindo espaço para os vereadores, para os candidatos a prefeito que quiserem falar com você, né? Abrindo o seu Facebook, para que a população tenha uma consciência acerca do voto, dessa importante decisão que as pessoas vão tomar no dia 6 de outubro, e você está sendo fundamental para isso, Marcelo. Quero agradecer você pelo convite que fez a mim e pela abertura de portas a todos os meus companheiros candidatos a vereadores que vieram aqui apresentar suas propostas, suas ideias. Mas eu queria falar uma coisa para você agora, que está me ouvindo aqui, cidadão de Araçoiaba da Serra. Eu quero deixar o meu currículo, a minha vontade, a minha força à disposição de você, à sua disposição. Eu quero deixar para você os meus contatos, tanto no governo federal quanto no governo do estado, à disposição de vocês, para buscar recursos para a Araçoiaba da Serra, para desenvolver a Araçoiaba da Serra. Não tem outro motivo que não seja esse, quando a gente pensa em política pública, quando a gente pensa em desenvolver na política, que não seja trabalhar em prol da população, trabalhar em função de você. E esse dia 6 vai ser muito importante, porque está na sua mão. Está na sua mão. O Marcelo disse aqui, muito bem falado, humildemente, e eu também quero endossar a fala dele, né? Eleito ou não eleito, eu venho aqui, estarei aqui prestando, ajudando, auxiliando, construindo. Se os vereadores eleitos e eu não for, aqueles que forem, eu quero aqui colocar à disposição completamente para ajudar vocês no programa de vocês, nos debates que vocês forem criar, e me coloco aqui à disposição para participar dos conselhos de mandatos daqueles que assim decidirem por fazer. Mas eu quero deixar muito claro a você que, se você quiser, eu posso estar te representando na Câmara Municipal a partir do dia 1º de janeiro. Para isso eu preciso do seu voto. Para isso existe a democracia. Para isso existe esse importante momento que é o momento das eleições. E para que você possa exercer a sua cidadania e eu possa trabalhar em prol e em defesa da tua família, de você e dos seus ideais, eu preciso que você vote no 13-123, professor Edgar para vereador. E quero pedir também a você para que vote para o prefeito 43, o Dirley, um homem honrado, um senhor de cabelos brancos, que deu a vida por esse município, é apaixonado por Araçoiaba da Serra.
um homem que teve uma vida limpa ao longo de toda a sua trajetória política, um homem que ama essa cidade, um homem que tem uma honestidade como seu principal cartão de visitas e alguém que é extremamente humano. Por mais, ainda que alguém não vote nele ou que não, por algum outro motivo que leve a não votar nele, este não é. Ele não é desonesto, ele é uma pessoa extremamente humana, ele é uma pessoa do povo, uma pessoa do bem. Então eu quero pedir para que você vote no professor Edgar 13123. Professor Edgar 13123 e no Dirley 43. Dirley e Dani Alves. Nossa querida Dani é uma mulher guerreira, aguerrida, lá de Araçoiabinha, um bairro importantíssimo para a nossa cidade, comerciante, uma pessoa absolutamente incrível que está nos ajudando nesse projeto aqui também. Tá bom? E mais uma vez, obrigado, Marcelo. Sensacional, cara. Obrigado, eu agradeço. Junto, viu? Pessoal, quero deixar aqui já um convite para vocês aí, próximos dias aí, estão recebendo aí o Cristiano Gasperini com a sua vice, Ademir Franklin. Estão preparando aí uma live especial, porque todo mundo já sabe, viu, professor? Vou aproveitar o seu ensejo aqui. E o Cristiano está aqui assistindo, tá? Um abraço, Cristiano. Boa sorte aí, meu amigo. O Cristiano tá ao vivo aí, tá aí ainda assistindo a gente aí. Boa sorte. E deixar o convite, logo vocês vão saber o dia que vai ser essa live do Cristiano, tá? E eu gostaria já que vocês fossem comentando aí, falando, fazendo sugestões de perguntas para mim estar fazendo para ele, que o Cristiano está apto, tá? Você pode participar e fazer pergunta para ele. Com certeza. Ele está apto aí para responder qualquer pergunta que for. E é isso aí, pessoal. Mais uma live aí com Conta História Negão, professor Edgar. E eu espero que o senhor tenha gostado. Eu adorei, cara, eu adorei. Amei. E passe para os seus amigos aí que aqui no Conta História Negão, por mais que tenha nosso posicionamento político, somos imparciais. Não, é isso daí. Eu gostei demais do seu posicionamento, Marcelo. Obrigado e tamo junto. Conta com a gente, viu? E não esquecendo, pessoal, tá chegando o Dia das Crianças, hein? E eu estou fazendo aquela campanha lá para a gente poder reunir aí doces, brinquedos, roupas para nossas amigas aí da Igreja Assembleia de Deus, da Congregação Cristã Brasil para Cristo, tá bom? Conto com vocês aí, meu telefone já está aí já na minha página, só vocês chegarem aí com a gente aí, dia 30, tá? Dia 30, vou passar arrecadando aí os doces, as pessoas que quiserem entrar em contato comigo aí, para que eu possa estar buscando, eu já agradeço desde já, que Deus abençoe. E boa noite para vocês. Vou embora assistir meu tricolor, gente. Boa noite, Fique com pessoal. Deus. Valeu. E, até a próxima. Conta História Negão. 1, 2, 3. Tá aí. Valeu, tamo junto.